Noite na paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, e que haja paz sobretudo em seu coração, e que haja alegria de poder conhecer a Deus, conhecer a Jesus, através da Bíblia Sagrada. Você não pode conhecer a Deus apenas pelo que você vê na natureza, pelas belezas da natureza, tudo isso é importante, mas você vai conhecer o caráter de Deus, quem é Deus, através da Bíblia Sagrada. Aqui você vai saber quem é Ele, o que Ele faz, o que Ele é capaz de fazer por você. Os ensinamentos que este livro tem para as nossas vidas é inegável. Os ensinamentos que a Bíblia Sagrada tem para nós é irrecusável. Quem recusa os ensinamentos da palavra de Deus traz para si tormentas. Quem recusa os ensinamentos da palavra de Deus traz para si incredulidade, traz para si doenças e pior, afastamento de Deus. Porque quando nós recusamos a palavra de Deus, nós recusamos Deus. Então, você não pode recusar a Deus. Você precisa entender que Deus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor e que nós precisamos dEle de todo jeito, a todo custo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu quero ler com você hoje Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Então, é importante que você abra o seu coração e se você quiser nos acompanhar, nós vamos estar lendo juntos. E eu quero dizer para você que Jesus te ama muito e é importante que você aceite isso como uma verdade para a sua vida, tá bom? Então eu quero ler com você este capítulo de número 3 de Tiago, onde fala sobre essa peçonha, essa peçonha terrível, a língua. Você consegue controlar a sua língua? Você consegue ter a sua língua controladinha pela verdade, pela palavra de Deus? Você consegue controlar a sua língua que te leva para o mau comportamento, que te leva para tantos lugares, que te mete em enrascada, Quantas vezes a nossa língua nos mete em enrascada? Porque nós falamos, às vezes, até o que não pensamos direito, e quando vamos refletir, já falei, e agora? E as palavras são como pedras atiradas, Elas vão e não tem como voltar mais. Quando nós atiramos, ela vai causar algum dano lá. Então a palavra também é assim. E é por isso que Tiago dedica um capítulo inteiro para falar desta peçonha que está presa entre as grades, que está segura entre as grades, mas às vezes ela escapa e traz-nos grandes problemas. Então é importante que nós olhemos para a palavra de Deus e aprendamos com ela. Tiago era irmão de Jesus, era um homem também sábio, era um apóstolo, e ele traz para nós as palavras maravilhosas. Esta carta de Tiago foi escrita para uma classe de judeus cristãos, na qual se manifestava uma tendência de superar a fé viva e eficaz para obter perfeição cristã. Nós nunca vamos conseguir chegar à totalidade da perfeição enquanto o perfeito não vier. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo Jesus, que é o perfeito, e Ele, quando vier, nos fará perfeitos também. Portanto, eu quero ler com você, se você quiser ficar para acompanhar, Tiago capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Muita gente quer ser mestre, E nós temos aqui nessa plataforma muita gente querendo ser pastor. Maiara, Deus abençoe, Maiara Moreira, Deus abençoe grandemente. Muita gente querendo ser professor, querendo ser educador, sobretudo da Bíblia Sagrada. Mas o que mais interessa, mais importa, não é querer ser mestre, mas é viver a palavra de Deus. Muita gente quer falar, quer ganhar likes, quer ganhar teco-teco, e não estou preocupado com isso, mas eu quero levar a palavra do Evangelho de Cristo aos vossos corações.
Se você tem o desejo de aprender com a palavra de Deus e quer estudar a palavra de Deus comigo, eu estou aqui para isso, tá bom? Então nós vamos ler Tiago capítulo 3. Meus irmãos, muito de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque se eu me ponho na posição de mestre, eu vou receber maior juízo. Então eu preciso colocar na condição de aprendiz. Quando eu me coloco diante de Deus como aprendiz, Deus está sempre pronto a me abençoar e eu vou receber, porque os humildes herdarão a terra, os humildes conquistarão, os humildes alcançarão os seus objetivos. Então, nada melhor do que nós sermos humildes diante de Deus. Quando nós reconhecemos que Deus é grande, que Deus é misericordioso e que nós somos pequeninos, estamos sempre sendo alcançados pela graça de Deus. O verso 2 de Tiago capítulo 3 diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito. Não tem jeito, por mais que se segure esta língua, esta peçonha atrás das grades, sempre um dia ela acha uma brecha e vai fazer o que não devia fazer. E traz para nós prejuízos danosos, Porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Olha só como a língua é perigosa, e nós precisamos prestar bem atenção naquilo que Tiago está dizendo aqui. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeça, e conseguimos driblar o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que a governa. Olha só, os grandes navios são guiados por um pequeno leme, né? E ele vai aonde o seu condutor leva. E nós temos essa peçonha aqui e às vezes não conseguimos dominá-la. E sempre que ela escapa, traz-nos prejuízos. Nós precisamos ter cuidado. O verso 5 de Tiago, capítulo 3. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque, em pequeno fogo incendeia. Um bosque, por maior que seja, se você chegar com um palito de fósforo, você pode destruí-lo todo. Um palito de fósforo. Então, veja só como é a nossa língua. É comparada como um palito de fósforo que pode incendiar um bosque inteiro. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é infamada pelo inferno. Olha que coisa terrível, o quão perigoso. Você já percebeu quantos lares já foram destruídos por causa de uma língua estranha, uma língua de fora? Quantas famílias, quantos casais, quantos negócios mal feitos já foram feitos por causa da língua? Quantas situações aconteceram? Quantos divórcios aconteceram por causa de uma difamação que veio através da língua? Então, este capítulo de Tiago, capítulo 3, ele nos chama a atenção para nós vermos o quanto é perigosa esta peçonha a qual nós temos entre os dentes, que nós a chamamos de língua. O quanto é perigosa. Porque toda a natureza, tanto de bestas, como de aves, como de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Todos os animais, por mais bravios que sejam, são dominados pela natureza humana, pelo homem. Mas o homem que domina tantos animais, o homem que domina tantos feras, não consegue dominar a sua própria língua. Veja o perigo que esta coisa é. Mas nenhum homem pode domar a língua. Nem um homem pode domar a língua. Porque nós falamos às vezes de um, falamos de outro, ou basta alguém tocar no nome de uma pessoa, nós já estamos também falando daquela pessoa. Ou estamos maldizendo, mas nós precisamos cuidar desta peçonha como alguém que cuida de uma joia preciosa, com toda a segurança, com todo o cuidado, pensar bem antes de falar. Por isso que nós temos 2 ouvidos, para ouvir,
2 olhos para ver e apenas uma boca para falar. Sejais tardios para ouvir, tardios para falar, prontos para ouvir e tardios para irar. Então nós precisamos ter essa condição. Está aqui em Tiago capítulo 1. Precisamos nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como crentes de Jesus Cristo, independente disso, como pessoa de bem, precisamos ter cuidado com essa peçonha chamada língua. Ela pode destruir muita gente, ela pode amaldiçoar muita gente, ela pode arruinar com a vida de muita gente. A língua é um mal incontento, precisa ser controlada, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Olha, a língua está cheia de peçonha mortal. É um membro venenoso e que está dentro da nossa boca. Um membro venenoso que está dentro da nossa boca. Nós corremos o risco de morrer envenenado, porque a língua está dentro de nós e é um perigo. Com ela nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Olha que Tiago está orientando a essas pessoas, a estas igrejas, a esses irmãos, esta classe de judeus cristãos, que não façam assim, que não vivam assim. E eu estou aqui transmitindo esta palavra de Deus para você e queria pedir a você que abrisse no seu celular ou a sua Bíblia física e lesse esse capítulo 3. Eu tenho certeza que você vai evitar muita coisa na sua vida quando você aprender, embora aqui diga que nenhum homem consegue dominá-la, mas você aprender a controlá-la. Quando você conseguir controlar, aí você vai conseguir viver melhor. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? De uma mesma fonte, uma mesma mangueirinha, pode sair água doce e água amargosa? De jeito nenhum. Não pode sair, ou sai uma água ou outra, ou é amargosa ou é doce. Portanto, a língua é um mal terrível. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Claro que não, né? A figueira produzir azeitonas, imagine, né? E a videira produzir figos, não pode. Então, por que a nossa língua, na mesma hora que ela está falando de bem de alguém, na mesma hora que ela está bendizendo o nome de Deus, ela também está amaldiçoando ou maldizendo alguma pessoa? Nós precisamos pedir a graça de Deus para que nós possamos controlar esta peçonha que pode nos levar à ruína. Quanta gente já perdeu a sua vida por falar demais? E quando ele fala demais, alguém disse, ele morreu porque ele sabia demais. Então, ele falou tudo que ele sabia, ele deveria ter segurado as pontas, ele deveria ter tido calma. Né? Às vezes nós precisamos tomar uma decisão e nós falamos, eu vou falar isso para ele, vou falar isso assim, assim, assim. Ele vai ter que me ouvir. Não é bem assim. Tenha calma, respire fundo, seja tardio para se irar, pronto para ouvir, e pronto para obedecer, né? Precisamos ser assim. Então, se nós assim fizermos, nós vamos ter certeza absoluta toda a graça de Deus na nossa vida. É necessário que sejamos ou que estejamos prontos para ouvir. Então, quando nós estamos prontos para ouvir, nós estamos prontos também para obedecer aquilo que Deus ou alguém quer nos ensinar de bom para a nossa vida. Agora, Tiago capítulo 3, verso 12. Meus irmãos, pode também a figueira... Tá, eu já li, né, este verso. Vamos ler o 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria.
Então, se alguém se acha bem entendido, mostre pelo seu bom trato. O que é bom trato? É uma maneira de falar, é uma maneira calma, uma maneira tranquila de falar. Não que eu, com essa forma eloquente a qual eu tenho de falar, eu esteja irado. Não, nada disso. Mas ele está falando de pessoas que falam irado, que não tem postura para falar, não é? E nós conhecemos aí gente que falava muito palavrão, gente do alto escalão dos governos aí. Mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. E muita gente é faccioso, está sempre pronto a dividir, sempre pronto a ver a destruição. Verso 15, né? Capítulo 3, verso 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A sabedoria do falcão aí é terrena, animal e diabólica, quer destruir, quer arruinar com as coisas, né? Portanto, o verso 16, porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há também perturbação e toda obra perversa. Onde há inveja e espírito faccioso, aí também há toda perturbação e obra perversa. 3, verso 17, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Olha só, a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Lá no capítulo 1, Tiago diz assim, olha, se alguém tem falta, verso 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lança o rosto em ser-lhe-á dado. Verso 17, né? Eu quero ler novamente o verso 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois é pacífica, depois é moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercem a paz. Então, quando nós exercemos a paz, o fruto da justiça está conosco. Nós já somos justificados por Cristo. Agora, quando nós semeamos, olha só o que diz aqui, Tiago, capítulo 5, verso 17, olha, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria que vem de Deus tem essas qualificações. Então nós precisamos a cada dia adquirir para nós sabedoria do alto. A sabedoria humana é perversa, às vezes é maligna. Paulo, quando chegou a conhecer o evangelho, ele considerou toda a sabedoria a qual ele tinha como esterco. Eu vou dar um reset aqui na minha vida e vou começar tudo de novo com a sabedoria vinda de Deus. Essa traz-nos um grande gozo, essa traz-nos um grande prazer de poder ter uma sabedoria vinda de Deus, porque tudo que vem de Deus é muito bom, e viu Deus que tudo era muito bom, que tudo era perfeito. Assim está lá em Gênesis, quando Deus começou a construir, fazer as coisas, tudo que ele fazia, e viu Deus que era muito bom. Então tudo que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Então a sabedoria que vem de Deus, ela vem para nos fazer ter uma vida melhor, ter uma vida tranquila, ter uma vida de glorificação no nome do Senhor. E temos que estar cheios do Espírito de Deus para repreender as obras do diabo, as obras de Satanás, que vem às vezes até mesmo em uma live para tentar impedir. Mas nós estamos aqui preparados no nome do Senhor dos Exércitos para destruir as obras do diabo, porque é no nome do Senhor dos Exércitos que nós destruímos as obras do diabo. E quem não tem o que fazer, às vezes deixa ser usado pelo diabo, porque a Bíblia diz que a oficina vazia é mente de Satanás. Devemos resistir às paixões. Quanta gente que morre por causa de paixão, não é verdade? Quanta gente que cai emboscada por causa de paixão. E nós precisamos aprender a resistir. Olha só o que Tiago vai dizer aqui no capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites
que os vossos membros guerreiam? O que os membros daqueles que não conhecem Deus, aqueles que são carnais, aqueles que vivem neste mundo pensando ou se estabilizando neste mundo como se aqui fosse a última paragem deles, né? Mas não é a última paragem. Daqui ainda vamos prosseguir, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. E dali nunca mais sairá, tanto os que forem para Cristo como os que forem para as trevas, nunca mais sairão. Então nós precisamos entender que as lutas, as guerras pelas coisas terrenas não nos trazem vantagem alguma. Muita gente morre, né? A gente já viu uma reportagem de pessoas que tinham sítios aí na região do Paraná e de repente foram lá debater, foram lá confrontar e acabou quase todos perdendo a vida. Então, as lutas pelas coisas dessa terra, deste mundo, não dá-nos prazer, não é muito vantajoso nós brigarmos pelas coisas deste mundo. Antes, ou cuidais vós em vão, diz as Escrituras, não é? Olha só, o verso 5, ou cuidado, do capítulo 4, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho, acho que é melhor voltar no verso 3, que eu pulei, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Muita gente pede alguma coisa para Deus, às vezes é para gastar no seu próprio deleite. Às vezes ele quer comprar um carro, não é porque ele precisa do carro, mas é para mostrar para o seu amigo, para o seu colega que ele pode comprar um carro. É para fazer inveja, como diz a criançada, fazer pique um para o outro, e isso não é agradável, é gastar nos seus próprios deleites. Tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Eu estou falando para crentes, estou falando nós, porque essa carta de Tiago é para os crentes judeus, a classe de judeus cristãos, e Tiago está escrevendo para eles. Então, este ensinamento não é para quem está no mundo. Quem está no mundo ainda precisa vir, aceitar a Cristo Jesus como seu único Salvador, e aí ele vai aprender essas coisas. Mas não é proibido aprender e não é desvalorizado aprender. É importante que você aprenda para você também saber como devemos, como cristãos, nos portar neste mundo. Então, eu estava lendo o verso 3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha só, muita gente quer por tudo ter amizade com este mundo, com as pessoas deste mundo. Não que nós não devamos ter, claro que devemos ter. Se nós trabalhamos em uma empresa, nós precisamos ter os nossos amigos. Se nós viajamos em um ônibus, por exemplo, ele está compartilhado ali o assento, ou um avião, nós conversamos com todas as pessoas e precisamos ter amigos, claro que sim, mas não compartilhar os sentimentos, os desejos carnais, né? Olha só, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, a amizade aqui quer dizer influência, não é? Você se influenciar com as pessoas deste mundo, ouvindo o que elas ensinam. Veja só o Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, nós precisamos nos abster daqueles que vêm para denegrir o Evangelho, daqueles que odeiam o Evangelho, daqueles que não querem nos ver dentro deste clima de salvação que é o Evangelho de Cristo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amigo do mundo não quer dizer amigo das pessoas, mas amigo dos prazeres, amigos dos desejos, praticar as mesmas coisas. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que nós precisamos. Permitir que a palavra de Deus faça em nós uma obra grandiosa de mudança, de transformação. Permitir que a palavra de Deus mude e nós não venhamos a ganhar forma do mundo. E se eu ganho forma do mundo, eu estou deformado diante de Cristo. Eu estou desinformado, ou seja, fora da forma diante de Cristo. E é com Cristo que eu preciso estar bem informado. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
O verso 5, ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então, o Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúme de qualquer coisa que nós vamos abraçar neste mundo, de qualquer coisa que nós vamos adotar neste mundo, de qualquer coisa que venha nos ligar com este mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, por uma passagem muito pequena, e dentro de poucos dias nós já não somos mais neste mundo. Apenas haverá uma história, um conto, passou por aqui fulano de tal, esteve aqui fulano de tal, nos ensinou fulano de tal. Nós vamos passar, nós somos como a erva do campo. A Bíblia nos considera como a erva do campo, que cedo ela está bem verdejante, está bonita, aquela flor bonita, mas à tarde ela já se murchou, né? Então o Espírito de Deus tem ciúme de nós, e se nós deixarmos a nossa carne pender para a carnalidade, nós estamos ganhando inimizade contra Deus. Nós não podemos permitir que a nossa carne, que nós venhamos a pender para a carne. O pendor da carne é morte, diz Paulo escrevendo aos Romanos. O pendor da carne é morte. E nós não podemos permitir que os desejos da nossa carne venham ser cumpridos. A prostituição, a malícia, a maledicência, a mentira, o engano, a desordem e tantas outras coisas. Há uma lista aí que parece não ter fim de coisas que a nossa carne quer praticar, e nós devemos colocar freio na nossa carne. Da mesma forma que Tiago fala aqui para nós colocarmos freio na língua, nós temos que frear também a nossa carne e os seus desejos. Ela tem que inclinar-se para as coisas do Espírito. Quando nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus, porque ali é como se nós curvássemos para beber água saudável, água potável, água boa. O verso 6, antes da maior graça, portanto, porquanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá sabedoria e graça aos humildes. Se eu sou soberbo, Deus me resiste. Deus dá um tempo, segura ali, mas se eu sou humilde, Deus está sempre pronto a me atender. Antes da maior graça, porquanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá sabedoria e graça aos humildes. Uma das coisas que nós muito precisamos hoje para vencer todos os embates da vida é a graça de Deus. Nós precisamos muito da graça de Deus a cada dia. A graça, o que é a graça? É o favor imerecido, um favor que nós não merecemos. Então precisamos abrir o nosso coração e permitir que a graça de Deus seja derramada sobre nós para que nós sejamos alcançados. Então, graça aos humildes, Deus dá graça aos humildes. Então, se nós nos humilhamos diante de Deus e somos humildes na presença de Deus, Ele dá graça para nós vencermos todos os embates da vida. E você precisa vencer. Você não está neste mundo para ser um perdedor, para ser um fracassado, para ser um frustrado. Nós precisamos vencer. E em nome de Cristo nós arvoraremos pendões, em nome de Jesus, não é? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Excelente. Sujeitai-vos, pois, a Deus, ou tornai-vos sujeitos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Por que muita gente não consegue ter o diabo longe dele? Está sempre pronto, né? Por quê? Porque ele não resiste o diabo e nós precisamos resistir. Mas como é que nós resistimos o diabo? Sempre em nome de Jesus. Para resistir o diabo, sempre em nome de Jesus. Portanto, eu quero dizer para você que nós precisamos muito da graça de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Os conselhos que Tiago traz aqui, eles são muito agradáveis e são muito bons para nós. Nós precisamos aplicar em nossas vidas esses conselhos para que a graça de Deus abunde em nós. Que coisa maravilhosa! Se a graça de Deus abundar em nós, a tranquilidade de espírito, a paz abundante, a esperança, a convicção, a desejo de vida eterna, a amor pelo Evangelho de Cristo.
Porque o evangelho, gente, não é um clube fechado. O evangelho não é um clube fechado. O evangelho é algo que está para salvar o ser humano da condenação eterna. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristezas. Quantas pessoas estão rindo, parece que estão felizes. Essas pessoas às vezes precisam converter o seu riso em pranto, parar para ouvir, parar para refletir, antes de ficar com os dentes de fora, sorrindo, um sorriso falso, doentio, não é? Olha só aqui a palavra diz: sentir a vossa miséria, reconhecer que é pecador, que precisa da graça de Deus. E esse reconhecimento deve vir com quebrantamento, com choro. E lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se você quer ser exaltado por Deus, humilhe-se perante Ele. Reconheça a sua miséria, reconheça que você é pecador, reconheça que você precisa dEle, reconheça que Ele é grandioso para te atender. Ele é capaz de te atender, de fazer uma obra grandiosa na sua vida. Irmãos, verso 11 de Tiago 4 diz o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Se nós julgamos a palavra de Deus, nós não somos mais observadores da palavra de Deus, mas aí nós estamos nos tornando juiz da palavra de Deus. Imagine você tornar juiz da voz de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus falando conosco através de homens que foram completamente usados por Deus para deixar escrito aqui essa palavra. Homens que foram inspirados por Deus. O que é isso, um homem ser inspirado? Inspirado por Deus é aquela pessoa que, vou usar um exemplo, você tem uma empresa e tem a sua secretária. Então você pede para a sua secretária escrever aquilo que você vai dizer para ela. Então aquela escrita não foi dela, ela escreveu inspirado nas suas palavras. Então isso é inspiração de Deus. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem é que julgas a outrem? Nós não podemos andar julgando as pessoas, nós podemos aconselhá-las. Olha, você neste caminho que você está, não é bom para você. Procure um caminho mais correto, procure um caminho certo. O caminho para a salvação da sua alma é Jesus. Agora, se você quer ser um bom profissional, procure o caminho aqui, procure a faculdade ali, tal. Aí tudo bem, isso é uma orientação material e terrena. Agora, para orientar para a salvação, procure Jesus. Ele é o Salvador. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o pão da vida, Ele é o nosso Salvador e nós precisamos procurá-lo. Eu já procurei a Jesus e eu vivo e procuro viver a cada dia mais uma vida com Ele, na presença dEle, através da oração, através da obediência à palavra. A cada dia há mudanças a serem feitas e eu preciso me adaptar a essas mudanças. Quem não se prostra diante de Deus não tem um protetor, não tem um salvador. E nós precisamos ter o nosso salvador, que é Jesus Cristo. Não há outro salvador. Não há outro que possa salvar a sua vida da condenação eterna. Somente Cristo Jesus. Mas por que somente Cristo Jesus? Eu aprendi que tem muitos santos que podem nos ajudar. Não. Somente Cristo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não há outro Deus. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. E tu, porém, quem és que pode julgar a outrem? A falibilidade dos projetos humanos. Olha só, a falibilidade dos projetos humanos. Os projetos dos humanos são falíveis, né? Então veja só o que Tiago diz aqui no 4, a partir do verso 13. Ei agora vós, que dizeis, hoje e amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos.
Quando nós falamos, tomamos uma decisão como esta, que Tiago está dizendo aqui no capítulo 4, verso 14, nós estamos sendo senhor de nós mesmos. Mas nós não somos capazes de decidir o amanhã. Quem sabe que daqui 5 minutos nós vamos estar aqui neste mundo? Quem sabe que daqui a 10 minutos ou 3 dias nós vamos estar neste mundo? A nossa vida neste mundo é instável. Nós estamos aqui por uma mera passagem. Quantas pessoas estão aqui desafiando a Deus? Você lembra daquele sujeito que construiu o Titanic e ele disse, nem Deus derruba. Por quê? Nós não podemos desafiar a Deus. E outra, se nós vamos tomar um projeto, fazer um projeto amanhã, nós temos que dizer, não de lábios apenas, mas de coração, se o Senhor Deus permitir. Por isso que nós temos o hábito de dizer, se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu faço isso. Se Deus permitir, eu farei isso. Se Deus permitir e eu viver, eu farei isso. Olha só, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que dizer, se Senhor quiser, olha só, vou ler novamente que eu embaralhei aqui, olha. Se em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, se eu viver, faremos isso ou aquilo. Mas é se o Senhor quiser. Quantas pessoas fizeram projetos, sonhos? Não é que você não deva sonhar. Não é que você não deva ter projetos. Claro que sim. Você vai construir uma casa, você tem que fazer um projeto, você tem que sonhar. Você tem que imaginar ela pronta, você tem que imaginar você morando ali. Você deve sonhar. Mas todos os seus sonhos têm que estar na mão de Deus, porque é Ele que é o dono da vida. Em lugar de que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória, tal como esta, é maligna. Se eu achar que eu sou autossuficiente, que eu sou capaz de fazer isso ou de fazer aquilo, isso é uma glória maligna. Eu tenho que confiar plenamente em Deus. Se Deus permitir, amanhã eu farei isso. Se Deus me der vida, amanhã eu farei isso. Agora o verso 17 de Tiago, capítulo 4. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aqui ele mudou praticamente, né? Cada versículo, ou cada certos versículos, ele muda para um outro tema e ele vai nos ensinando aqui como viver uma vida saudável neste mundo tão perverso o qual nós vivemos. Eu quero dizer para você aliás, eu quero desafiá-lo a ler o livro de Tiago. Você vai aprender muitas coisas. Leia também o livro de Provérbios, que são 2 livros práticos para a nossa vida. Tiago no Novo Testamento e Provérbios lá no Antigo Testamento. Leia, aplique na sua vida, eu tenho certeza que você vai ser o cara mais feliz do mundo, porque você está aplicando a palavra de Deus, os conselhos de Deus para a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui comigo ou por passar por aqui, não é? Quem sabe você passou, deixou aqui sua marca, deixou aqui a sua presença marcada. Que Deus te abençoe. Mas eu convido você que quando passar por aqui, permaneça. Fique aqui. Não falo de outra coisa aqui a não ser a palavra de Deus. Tá bom? Um beijo no coração. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite e um ótimo descanso. Fique na paz do Senhor Jesus.